Boa noite a todos. Boa noite. Posso ficar aqui mesmo, por favor? Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também ao convite que foi dado, pelas Casas Espíritas aqui de Colatina, que promove esse evento, que é um sucesso, a gente sabe. Agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui nessa noite de frio, Colatina é raro isso, frio em outubro, Assim, gostoso, deixar seus lares, para a gente conversar um pouquinho sobre reencarnação. Vocês já tiveram palestrantes, antes dos 2 dias anteriores, a gente espera trazer alguma coisa diferente do que foi trazido. A gente vai tentar falar sobre reencarnação como lei biológica, ou seja, reencarnação como lei natural, lei da vida. Hoje nós temos aproximadamente 7 bilhões de encarnados no planeta Terra, sendo que aproximadamente 4 bilhões e 500 bilhões são reencarnacionistas. Quase 2/3 ou mais, um pouquinho que 2/3 da população do mundo é reencarnacionista. Mas nos países orientais. Nós vivemos no mundo ocidental e, apesar de dizer-se cristão, nós, na grande maioria das religiões do mundo ocidental, não acreditam na reencarnação, que é uma coisa assim muito contraditória, Você acreditar em Deus, acreditar em Jesus como nosso mestre maior e não acreditar na reencarnação. E isso é um dos motivos que a nossa sociedade atual, do mundo ocidental, tenha tantos problemas como nós vivenciamos no dia de hoje. Hoje a gente se diz cristão, mas muitas vezes causamos guerras, causamos transtornos aos nossos irmãos por motivos religiosos ou pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, e ainda são próprios de nós seres humanos, como espíritos numa condição inferior. E isso tem muito a ver com a reencarnação. O fato de você acreditar e de vivenciar a reencarnação na sua vida, isso faz uma mudança. Então é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho para vocês. Então, o que a ciência vem dizendo sobre isso? Evidências que a gente tem da reencarnação. Eu coloquei 4 principais, que são os meninos prodígios, aquelas crianças que nascem ou uma inteligência ou um dom acima do normal, ou seja, na música, na arte, na pintura. Outro seria as marcas de nascença ou os defeitos congênitos. A pessoa nasce, muitas vezes não é explicado pela medicina. Crianças que se lembram de vidas anteriores, e é uma coisa muito comum, mas que, por exemplo, na Índia é uma coisa natural, eles encaram isso com naturalidade. Já nos países ocidentais, a criança muitas vezes é catalogada como um esquizofrênico, como tendo um transtorno psiquiátrico, porque ela começa a relatar coisas que a família não acredita e passa a achar que aquilo é uma doença mental. E a regressão da memória, que é feita através da terapia de vivências passadas. São 4 instrumentos hoje que tentam demonstrar a reencarnação. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Alguns exemplos de meninos prodígio. Mozart, por exemplo, todo mundo conhece, as belas composições. Aos 4 anos de idade, já executava uma sonata. 4 anos de idade. Aos 11, compôs 2 pequenas obras. Vejam que é uma coisa extraordinária a gente pensar na criança tão nova já compondo. E os outros irmãos, a família dele, mas o pai era músico, mas não tinha esse dom, Beethoven, por exemplo, aos 10 anos, ele já executava
pinturas com uma forma de um talento notável. Rembrandt, pintor, né, francês, já era conhecido como um grande mestre do desenho antes mesmo de aprender a ler. Já fazia, né, os desenhos que depois tornariam pinturas, uma idade bem precoce. Hermógenes, na Grécia, desde os 15 anos já ensinava a sábios, como Marco Aurélio. Então, são alguns exemplos históricos, né? Aqui eu peguei um exemplo atual. Essa menina aí, Akiane Kramaric. Ela mora nos Estados Unidos, é considerada a menina prodígio, né? Ela, desde os 4 anos, ela faz assim, ela pinta quadros maravilhosos. Assim, e esses quadros têm valores assim, de mercado, 15 mil, 20 mil dólares, cada quadro que ela pinta. E é uma coisa que não dá para explicar o talento que essa menina tem. E interessante que ela, todas as manhãs, né, essa menina, e todas as noites, ela conversa com Deus, ela diz, né? E ela acorda às 5 horas da manhã e faz uma oração e pede proteção, e aí ela começa a pintar. E ela estuda em casa mesmo, né? Ela não vai procurar, tem alguns países que a pessoa pode, né, ter isso. Então, é um exemplo hoje, uma menina prodígio. Isso, como é explicado, né, pela biologia, pela ciência atual? Não dá para explicar sem você ter a reencarnação como uma hipótese. E provavelmente essas crianças, elas na verdade elas estão expondo na sua vida atual um talento que elas já tinham na vida dele, um aprendizado, um conhecimento que elas já tinham, certo? E de outra forma, você colocar isso para a genética, isso não explica. Porque senão todos, né, aqueles que tiveram gêmeos, por exemplo, ou irmãos, teriam também talentos parecidos, e isso não ocorre. Em relação a marcas de nascimento ou marcas de nascença, nós vamos recorrer do Dr. Ian Stevenson, que foi um psiquiatra americano. Ele desencarnou em 2007, foi o maior estudioso, né, de marcas de nascença. Inclusive ele tem vários livros, um deles, inclusive são 2 volumes, mais de 2.600 páginas, o livro Reencarnação e Biologia, onde ele estuda vários casos no mundo inteiro de marcas de nascença. E também ele estuda casos de reencarnação em crianças também, casos sugestivos de reencarnação. E tem vários livros, inclusive esse 20 casos de sugestivos de reencarnação é traduzido para o português, né? É talvez a maior autoridade no mundo científica em reencarnação. São livros científicos e que trazem grandes evidências, para não dizer provas, da reencarnação. Então o Dr. Ian Stevenson dizia, né, que acredito que, exceto na matemática, né, nada pode ser totalmente provado na ciência. Entretanto, para alguns dos casos que conhecemos no momento, a melhor explicação que conseguimos é a reencarnação. Há um importante número de indícios e acredito que estão se tornando cada vez mais fortes. Acho que uma pessoa racional pode vir a acreditar na reencarnação com base em evidências. Você quer o falar de um cientista, ele não fala prova, ele fala em evidências. Porque pelos métodos tradicionais é difícil você provar coisas imateriais, né? Coisas que vão além da matéria, porque a ciência ainda, ela usa instrumentos materiais, ela tem que replicar aquilo no laboratório, e muitas vezes as coisas espirituais não se replicam no laboratório. Então primeiro você tem que tê-las como hipótese. Então quando a ciência tradicional retira a reencarnação como uma hipótese, ela passa a não ser uma ciência séria.
Porque toda ciência séria, ela tem que ir atrás de todas as hipóteses e buscar, dentro daquelas hipóteses, a verdade. Infelizmente, a ciência tradicional, quando você fala em reencarnação e espírito, eles já te jogam de lado, te deixam de lado. Então, o Dr. Ryan contribuiu muito para mudar esse paradigma da ciência. Então, malformações e marcas de nascença são evidências objetivas e passíveis de documentação. Por exemplo, uma pessoa que nasce com uma mancha. Já viram? Aquelas pessoas que têm uma mancha, já nasceram com aquela mancha, uma mancha escura, né? E não sabem o que nasceu. Nenhum outro irmão, muitas vezes gêmeos, não tem aquela mancha, ela nasceu. E muitas vezes, em pesquisas, né, ou de quando a criança se manifesta já com lembranças de vidas passadas, ela consegue explicar aquelas manchas com uma lesão que ela teve naquela vida passada. Muitas vezes foi um acidente ou da causa que levou à sua morte, o seu desencarne, numa vida anterior. Por exemplo, a pessoa que levou um tiro ou uma facada no tórax e vem com uma cicatriz uma mancha, uma cicatriz naquela localização. Muitas vezes tem a ver com um trauma de vida anterior. Essas marcas evidenciam que a personalidade anterior influenciou o atual corpo físico. Então a gente sabe que existe o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, né, que continua quando o corpo morre, e que ele é que dá forma ao nosso corpo. Então, se você tem uma lesão física que vai lesar também o perispírito, seja através de um ato intencional ou trauma muito importante, você pode lesar esse corpo espiritual, e na sua formação do seu corpo físico, na próxima encarnação, essa lesão poderá ser evidenciada no seu novo corpo físico, através de uma marca dessa, ou através de uma má formação, a perda de um membro. As malformações, quase 50% delas não tem explicação pela medicina, por exemplo. Você pode, a criança nascer sem um braço, por exemplo, porque a mãe usou talidomida, que era um medicamento que era muito usado para náuseas e vômitos há alguns anos atrás, alguns tempo atrás. Mas a grande maioria não tem essas evidências de nenhum uso de droga, de nenhuma exposição, né, a substâncias ou fatores do meio ambiente. Elas aparecem sem ter uma explicação. E isso pode ter relação com vidas passadas. Existem dificuldades para encontrar as causas primárias dessas ocorrências sem a noção da reencarnação e do perispírito. Foi aquilo que nós dissemos, né? Sem esse entendimento, fica realmente difícil para a medicina explicar isso aí. Algumas considerações sobre as marcas de nascença. Se a gente for realmente investigar nosso corpo, um adulto normal tem cerca de 15 marcas de nascença, uma média, se a gente for buscar. Coisas assim que no nosso corpo, externamente, né? Isso não tem nenhuma importância, né? Clínica, nem nada. É uma marca ali que não vai causar nada funcionalmente para aquela pessoa, mas pode ter relação com vidas passadas. Não tem explicação, normalmente, essas marcas. E o Dr. Ian A. Stevenson, ele estudou essa correlação dessas marcas com lembranças de vidas passadas. 35% das crianças que afirmam lembrar-se de vidas anteriores têm marcas de nascimento que combinam perfeitamente com ferimentos que elas afirmaram terem sofrido em outra vida, como um acidente, né? Ou a causa da sua morte.
Em 43 dos 49 casos que foram documentados através de autópsia de pessoas que faleceram em vidas anteriores, 43 de 49 foi confirmada a correspondência entre os ferimentos que levaram à morte e as marcas daquela pessoa em outra vida. É um número quase 90%, né, de confirmação. Aí é um caso interessante, descrito no livro do Ayn Stevenson, o Dahan Farisi, que é turco, e cujo tio, Semil Haik, ele era considerado na época um bandido na Turquia, e ele se refugiou no interior da Turquia, até que a polícia cercou, né, a fazenda onde ele estava, ele com outro companheiro, e houve uma troca de tiro. O companheiro dele foi atingido e ele pegou a arma e suicidou-se, né? Atirou no pescoço, a bala atravessou o crânio e ele veio a falecer. O irmão dele, já em outra cidade da Turquia, teve um sonho com ele, dizendo que ele no sonho dizia que ia nascer como filho dele. Aí 1 ano, 10 meses depois, ou 1 ano mais ou menos, nasceu o filho dele, que é o Dahan Farisi, e quando tinha 3 anos disse que se chamava Semil e não queria ser chamado de Dahan. Tinha todas as características do irmão que havia falecido, tudo, mesmo jeito, rebeldia, e tinha essa marca de nascença, cujo desenho vocês veem aí. Você vê que no pescoço ele tem uma mancha aqui, né, do lado direito, e outra mancha aqui, uma cicatriz na região occipital do lado esquerdo, mostrando a trajetória da bala, que entrou no pescoço do lado direito e saiu na região occipital do lado esquerdo. A mesma trajetória que a autópsia do seu tio mostrou quando ele fez aquele ato, né, de suicídio. Então, mostrando que além da história, né, pessoal daquela criança, que falava que era o tio, queria ser chamado como ele, e várias coisas que ele citava, que ele conhecia, que ele não podia de outra forma falar. Ele não sabia, aquela criança não sabia. E tem a prova física no seu corpo, que é essas marcas de nascença. Tem vários relatos assim, diferentes, mas muito impressionantes sobre isso. Esse caso, Joana e Jaqueline, é descrito no livro do Amendras Banerjee, que é esse indiano também, que tem a maior casuística de casos de reencarnação na Índia, mais de 1.100 casos. Estudou, e ele relata esse caso da família Pollock, em que Joana, de 11 anos, e Jaqueline, de 5 anos, filha do casal Pollock, na Inglaterra, elas foram atropeladas quando iam para a igreja, na calçada, morreram, né? Mas o pai delas era um católico que acreditava na reencarnação. Ele pedia a Deus que as filhas voltassem. Que Deus provasse a ele que a reencarnação existia e que ele queria as filhas de volta. Muito fervor. 1 ano depois, a esposa engravida, e ele falou: são gêmeas e são minhas filhas que estão voltando. E o médico falou que não era gêmeas, era uma criança só. Naquela época não tinha ultrassom, né, para confirmar. E realmente nasceu gêmeas monozigóticas, né, iguais, né, praticamente, DNA igual. Jennifer e Gillian. Gillian, no caso, era Joana, e Jennifer, Jaqueline. E interessante que a Jennifer, ela tinha as mesmas manchas que
que a Jaqueline tinha. Uma era uma mancha que ela já nasceu com ela no quadril, e outra uma cicatriz de um ferimento da vida anterior, como Jaqueline. E esse ferimento veio como uma mancha na sua região frontal. E essas meninas, elas conheciam praticamente tudo do que as outras haviam vivenciado, sem os pais falarem nada. Isso aí vocês vão ver nesse livro do Banerjee, que é Vida Pretérita e Futura. O Dr. Amendras Banerjee já desencarnou em 1985. Ele é uma autoridade nesse assunto, né? Crianças que lembram de vidas passadas. E ele investigou mais de 1.100 casos de reencarnação, principalmente na Índia, onde isso é muito comum. Só para ilustrar, né, assim, para tornar uma coisa mais real, isso aí é um filme, né, que vocês encontram em locadoras ou na internet mesmo, YouTube, né? Vocês podem até baixar esse filme. É da Mânica. É um dos casos que Banerjee estudou. A Mânica, ela renasceu na Índia e ela lembrava histórias de sua vida, da última vida dela no Nepal, um outro país, né? E é muito interessante, vale a pena quem gosta desse estudo ver esse filme, né? Muito interessante. E aí um outro livro também, filme, é A Volta. Isso foi um caso que repercutiu muito nos Estados Unidos. Ele fala sobre a reencarnação de James Houston Jr. O James Houston, ele era um piloto americano da Segunda Guerra, que teve um avião abatido numa batalha na Ásia, ali, né, contra o Japão. E o garoto James, por acaso o mesmo nome, né? James também, ele, a partir dos 3 anos de idade, ele era filho de um casal americano, ele começou a ter sonhos sobre aviões, batalhas, e acordava gritando toda noite, né? E os pais não entendiam muito bem. Isso aí começou a ficar muito frequente. Então ele falava de aviões, que o avião estava pegando fogo. E aí ele passou a estudar aviões. Com 4 anos ele falava coisas assim impressionantes. Conhecia todos os aviões. Ele falava qual avião que ele estava quando ele foi abatido, que ele participou da guerra, falou o nome do porta-avião, falou o nome do avião que ele pilotava. Dava características do avião, que o avião, quando entrava no porta-aviões, esse avião dele tinha dificuldade com os pneus que gastavam muito. Depois o pai, que não acreditava na reencarnação, foi atrás, descobrir, e viu que todas as informações do menino eram verdadeiras. Nome do porta-avião, ele começou a dar nomes de colegas dele, ele conseguiu chegar a um deles, colegas, até chegar o nome do que ele falava. Mas como é que é seu nome? Meu nome é James. Mas o pai, James é o nome dele, mas ele estava falando James do outro James. Entendeu? E o pai foi levantando a história dele até que chegou à conclusão que eram fatos reais que ele estava falando. Não tinha de onde o menino tirar aquilo, porque o pai não entendia nada de avião, ninguém da família falava de avião, e ele era impressionante. Quando ele via um avião, ele saía atrás, queria mexer nos aviões. O pai teve que comprar alguns aviões para ele, assim, de brinquedo para ele, e ele entendia tudo de avião. É um caso assim com muitas evidências mesmo de uma vida anterior, vivida por esse menino, né? Mal em reencarnação no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade também, que desencarnou em 2003,
E tem esse livro, Reencarnação no Brasil, onde ele faz um estudo de 8 casos bem detalhados, com várias evidências de reencarnação no Brasil. O Dr. Hernani Guimarães Andrade foi um dos maiores cientistas do meio espiritualista no Brasil. Tem vários livros publicados, além desse livro de reencarnação, livros muito interessantes. Isso aí também é outra história muito interessante. Inclusive eu estava vendo, lá tem esse livro aí, tá? Eles estão vendendo esse livro, se vocês quiserem comprar, aproveitem. Tem filme também, Minha Vida na Outra Vida. É a história de uma senhora, né, que é a Jane, que ela morava nos Estados Unidos e começou a ter sonhos de vidas passadas na Inglaterra, ou Escócia, não lembro bem, né? Na Escócia, né? E coisas assim que iam cada vez mais assim, incomodando ela de ter que resolver aquilo. Até que ela foi lá na Escócia para confirmar os dados e ela realmente encontrou uma das filhas dela quando ela esteve encarnada na Escócia. Então, os fatos todos comprovando isso aí, que ela teve uma existência na Escócia e que foi mãe de 3 filhos lá e que isso foi comprovado depois. É muito interessante. É um filme também, tá? Outra evidência da reencarnação é a regressão de memória, ou terapia de vivências passadas. A gente fala vivências porque tem muita gente que faz o método, emprega o método e não acredita em vidas passadas, acredita em vivências. Então a gente respeita isso, né? Cientificamente, a gente vai falar mais de terapia de vivências passadas, que é uma técnica psicoterápica que utiliza a regressão de memória, trabalhando com a hipótese científica da reencarnação. Então isso aqui é uma fala do Hans Stendhal, que um dos maiores estudiosos de terapia de vida passada, que ele fala que a causa de um problema não resolvido em uma vida passada repercute causando problemas na vida consecutiva. E isso é mais utilizado naqueles traumas, né? Mais intensos que a pessoa teve numa vivência anterior. Essa vivência pode ser intraútero, né? Na fase que a criança está ainda antes do nascimento. Muitas vezes ela recebe um trauma ali dos pais. Na fase também da morte, da próxima morte, ou então em traumas psíquicos agudos, né, que marcaram a vida dessas pessoas. O Dr. Morris Netherton foi um dos fundadores e que deu o nome, né, a TVP. Ele já veio no Brasil dar cursos aqui, uma das maiores autoridades, tem livros traduzidos para o português, e ele fala, né, que a memória de um evento passado, seja de outra vida ou não, possui 3 elementos principais: pensamento, emoção e sensação. Ou seja, toda memória é composta da lembrança dos fatos que ocorreram e do que pensamos sobre eles, das emoções sentidas neste mesmo momento e das sensações experienciadas no corpo. A mente grava tudo o que acontece nos seus mínimos detalhes. Uma vez gravado, esse passado pode continuar repercutindo no presente. Então ele fala que se você teve um trauma muito grande, isso vai ser marcado no seu inconsciente, e mesmo em vivências futuras você pode rememorar isso, física e psiquicamente. Então muitas coisas que a medicina, por exemplo, assim, transtornos psíquicos, né, uma fobia, alguma coisa assim, que a medicina não consegue tratar, isso pode ser resolvido com a regressão de memória.
É claro que com profissionais capacitados para isso. O próprio Morris Netterton, ele tinha sonhos de que ele morrera afogado na encarnação anterior. E ele passou por uma hipnose com regressão de memória e ele viu realmente a imagem do acidente, o nome do navio, e depois ele foi procurar nas bibliotecas lá, e viu, confirmou esse fato, tá? Doutora Edith Fiore, psicóloga dos Estados Unidos também, doutora da Universidade de Miami, ela tem vários livros. Esse aí é os mais importantes, já foi traduzido também, que Você Já Viveu Antes. Grande autoridade também em TVP. E ela fala que no trabalho com a teoria da encarnação, ela está descobrindo que não há aspecto do caráter ou do comportamento humano que não possa ser melhor compreendido através do exame dos acontecimentos de vidas passadas. Então, muito do que a pessoa traz hoje no presente está relacionado com as vidas passadas. Dr. Brian Weiss, acho que muitos de vocês já ouviram comentários sobre esse livro também. Muitas vidas, muitos mestres. Psiquiatra também, de Miami. As mais conhecidas, né, na ciência médica sobre esse assunto. Ele também não acreditava na reencarnação. Depois, após ter experiência com hipnose, ele passou a acreditar. É interessante que os americanos, mesmo que trabalham com a TVP e acreditam na reencarnação, mas eles acreditam que a reencarnação seja alguns casos. Entendeu? Seria para todo mundo. Aqueles casos que eles atendem, não para toda a população. Não. Eu não sei como é que eles explicam isso. Patrick Drouot, que é um francês, é físico, não é médico, mas também que trabalha com regressão, com hipnose. Ele tem vários livros interessantes e ele fala o seguinte: dou início à sessão pedindo a dor, quer dizer, o sofrimento, né, que se manifeste, que me conte a sua história, o que provocou sua aparição. Efetivamente, a dor se exprime. O corpo conta a sua história, fazendo retornar à consciência o acontecimento do passado ligado às penas do presente. Ele tem um dos livros dele, não é esse aí que está aí não, tá? Eu não lembro bem o título do livro, mas que fala sobre a reencarnação também. Ele tem experiências, além de regressão da memória, ele também, na sua hipnose, ele tentava levar a pessoa para o futuro. É um estudo que ele fez com umas 200 pessoas, mais ou menos. É muito interessante o que ele fala. Ele chegou a fazer isso 2 vezes em períodos diferentes. Então, as pessoas relatavam alguma visão do futuro. E essa visão, muitas vezes, depois de 10 anos, ela foi muito modificada. Entendeu? Mostrando que essa questão de tempo, né? Espaço-tempo, para o espírito, é uma coisa que a gente tem, que a física quântica vem mostrar, né? Não é o que a gente vivencia aqui, porque realmente, no presente, nós estamos plasmando o futuro. Aí esse futuro, ele pode ser modificado, desde que a gente se modifique o nosso presente. Então foi uma época até que de muitos distúrbios entre Israel e Palestina, coisa que ainda não existe hoje mais, né? Mas teve uma época que estava exacerbado isso. Então eles viam muita destruição no futuro. Depois disso, houve um esforço para que isso se resolvesse, teve uma trégua naquela época, e depois, quando foi feita essa projeção para o futuro, esse cenário de guerra já não havia mais. Então, mostrando que aquele ato no presente modificou também o futuro.
E a doutora Ellen Wambach, americana, tem esse livrinho, é um livrinho fino, mas muito interessante, Recordando Vidas Passadas. Ela fez terapia regressiva com 1.088 pacientes. E o livro dela é muito interessante porque ela coloca assim, ela vai atrás de provas, de evidências, não só de relatos. Então ela, nesses relatos, desses 1.088 pacientes, teve relatos de 4.000 anos atrás, por exemplo. Então ela foi recolhendo esses relatos e perguntava à pessoa: que roupa você está usando, o que você come, qual o instrumento que você usa, o que você veste, com todos esses. E ela fez uns registros disso e comparou com a história. Aí bateu direitinho. Por exemplo, a pessoa há 4.000 anos atrás, que roupa que ela usava? Era roupa de couro, de pele, né? Ela comia com as mãos. Então isso eles relatam na história. Isso depois foi modificando conforme o tempo. Isso bateu com a história. Então ela faz gráficos dessas vidas vivenciadas nesses períodos, inclusive mostrando a questão do sexo, questão social da pessoa, porque muitas vezes a pessoa regride e diz que é príncipe, todo mundo diz que é alguém importante. Não, nesse trabalho dela, a maioria eram pessoas de vida social muito baixa, assim, que era a maioria da população, condizendo com a época mesmo. Um trabalho muito bacana esse livro. Ela fala, né? Se a lembrança da vida passada não passasse de fantasia, seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história. Quando as imagens contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro e, não obstante, após cuidadosos estudos se revelam exatas, temos de rever o conceito de que a rememoração de vidas passadas é fantasia. Hoje o Brasil é uma das lideranças, né, de terapia de vivências passadas. Nós temos vários núcleos de formação, principalmente em São Paulo, de profissionais que atuam neste ramo, né? Aí eu botei a doutora Maria Teodora, que foi uma das fundadoras, né, da Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, Sociedade Brasileira. E atualmente o doutor Flávio Brown Fiorda, que é psiquiatra de Santos, é da Associação Médico Espírita de Santos, colega nosso, amigo, pessoas sérias, né? E vamos um pouquinho para a espiritualidade, né? Acho que todos vocês conhecem André Luiz, né? Médico desencarnado no plano espiritual, que trouxe, através da psicografia de Chico Xavier, muito conhecimento para a ciência médica, principalmente. Seus livros são assim, uma fonte de profundos conhecimentos que ainda a medicina ainda não conseguiu lograr esses conhecimentos ainda, mas que traz muita coisa importante para a ciência médica na área da saúde, principalmente. E quando ele fala entre até sobre hereditariedade, ele tem um trecho que ele fala: no fundo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então a gente não depende, né, dos nossos pais, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós, quer dizer, colhemos o que plantamos. É isso que ele está falando, tá? É claro que os pais, a família, vai ser escolhido de acordo com a nossa historiografia espiritual. O defeito, o corpo que a gente vai ter, vai depender o quê? Do que nós fizemos, do que nós construímos em vidas passadas.
Ou muitas vezes também pode ser uma missão. Pode ser que o espírito seja tão elevado que ele já escolhe, né, a forma como ele vem, a maneira como ele vem, ou um defeito até físico que ele já consegue suportar melhor. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. Está em Missionários da Luz. Quer dizer, nós herdamos aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos em nossa evolução espiritual. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Tá? Isso é forte, né? Então nada é por acaso. Se você nasce naquela família, você tinha que estar ali naquele convívio. Muitas vezes uma família problemática ou não, muitas vezes pais ou filhos com problemas de relacionamento, ou pais que suportam filhos com doenças, né, genéticas. Isso tudo tem uma explicação na lei da natureza, na lei divina. Eu vou falar um pouquinho sobre a reencarnação de Segismundo. Acho que todos vocês já conhecem esse trecho do livro Missionários da Luz, capítulo 12 e 13. Segismundo é um colaborador, né, espiritual, está em nosso lar, na vida errática, é um espírito em nosso lar, que evoluiu, né, como espírito não encarnado nessa fase de vida errática, vida espiritual, trabalhador, e ele precisa reencarnar. E ele precisa reencarnar numa família, tá, composta por Adelino e Raquel, que foram vítimas dele no passado. Adelino foi assassinado por ele. Raquel era casada com Adelino. E por esse crime ela acabou indo para o prostíbulo. Desencarnaram cada um, por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desespero. Vários anos padecendo em zonas vibratórias inferiores. Raquel e Adelino já estavam encarnados e eram um casal, marido e mulher. Já tinham um filho e a proposta era que a Segismundo fosse o segundo filho desse casal, para reconstituir aquele elo quebrado, para reconstituir esse desequilíbrio de uma vida anterior, que ainda deixávamos ainda como inimigos, né? E a espiritualidade, ela trabalhava para aproximação de Segismundo com esse casal. Então eles mostram nesse livro que há toda uma preparação para a reencarnação, principalmente para aqueles espíritos que já têm um merecimento maior. E Segismundo já tinha um merecimento. Só que no momento do sono físico, quando Segismundo se aproximava do casal, principalmente de Adelino, nos momentos de emancipação do corpo físico, a vibração entre os dois, né, era muito ruim. E isso incomodava tanto a Segismundo, gerando um temor de reencarnar, e principalmente Adelino, que ele sonhava como se um inimigo viesse para assassiná-lo, quando havia esse reencontro. Então, a espiritualidade trabalhou nisso, para que houvesse esse equilíbrio, esse reencontro, né, até que a espiritualidade conseguiu que os dois
se equilibrassem vibratoriamente para que essa reencarnação tivesse sucesso. E aí eles relatam nesse livro como foi a reencarnação de Segismundo. É muito interessante. E por esse ato pretérito, Segismundo ele teria uma moléstia no coração, em decorrência dessa falta cometida. Atirou no coração do outro e vinha com uma lesão no coração também agora. Só que essa lesão ela poderia se manifestar mais intensamente ou menos intensamente. Dependia do quê? Da sua nova encarnação, dos seus atos, dos seus pensamentos, como ele ia conviver ali naquela família. Tá? E ele descreve muito bem como ocorreu após o ato sexual do casal. Houve a miniaturização espiritual de Segismundo, e o mentor Alexandre, que coordenava, né, esse ato da sua reencarnação, ele descreve, André Luiz descreve, né, como foi feito todo o processo. Alexandre escolheu um dos espermatozoides, entre milhões de espermatozoides, ele escolheu, com a visão espiritual, o mais apto para aquela reencarnação. E ele deu com velocidade maior a esse espermatozoide, que chegou primeiro ao óvulo. Muito interessante essa descrição dele. Então, não é o espermatozoide mais forte, é aquele que vibratoriamente, tá, ele está mais preparado para aquela encarnação. Muito interessante esse relato. Então, no mundo espiritual, nós temos, em nosso lar pelo menos, um instituto de reencarnação. E lá, no Missionários da Luz, capítulo 12, há o relato da Anacleta, também uma servidora já que se elevou bastante no mundo espiritual. Só que ela foi uma mãe um pouco assim, na encarnação anterior tiveram 4 filhos e ela não foi uma boa mãe desses 4 filhos. Então esses filhos tiveram problemas, né? E estavam no umbral há mais de 40 anos. E ela teria que vir como mãe deles novamente, e eles viriam com crianças com problemas. 2 filhos paralíticos, um com deficiência mental e uma filha também muito necessitada, mas que seria o suporte dela na atual encarnação. Então ela já sabia que ia voltar na próxima encarnação nessa situação, mas ela mesma tinha todo o conhecimento disso e queria isso para se reequilibrar nas leis de Deus, né? Uma outra que não tem nome, né? Foi lá no estudo de reencarnação. Ela falou: eu não quero um corpo perfeito, eu prefiro a fealdade corpórea, não quero um corpo de Vênus. Porque as pessoas também com muita beleza física, muito atraentes, elas têm uma vida mais difícil, assim, porque elas aumentam mais né, a questão da vaidade, também muitas vezes os desafios, né? Tem o Silvério, né, que pediu um defeito na perna e 70 anos de vida. Então, os espíritos mais evoluídos, eles não querem vir com um corpo físico muito bonito, não. Eles querem mais assim, uma vida longa para poder fazer aquela sua missão. Mas eles preferem, assim, eles têm até medo de cair pela vaidade também. Então, eles preferem um defeitozinho, alguma coisa no corpo. E ele fala a noção de completista. O que é o completista? Completista é aquele espírito que ele aproveita todas as possibilidades que o corpo terrestre oferece. Por exemplo, ele vem numa situação e ele é como se você vai para a escola, estuda e só tira 10, vamos dizer assim. Ele
é que completista é aquele que faz todas as tarefas que compete a ele naquela encarnação. Então ele teve uma encarnação de completista. Tá? Aí ele fala que nós, a maioria de nós, só preenche o quê? De 30% a 70% da nossa tarefa, que a gente se comprometeu no mundo espiritual. Raros são os completistas. E os completistas, eles escolhem o corpo futuro, à vontade. Eles vão lá e pegam, quero vir assim, assim, assim. Quero vir com defeito no corpo. Tá? Aí só uma citação de missionários da luz. Né? Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. A reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. O que ele está falando? Aqui vocês estão vendo que a ontogênese recapitula a filogênese, quer dizer, a evolução do embrião humano recapitula a evolução dos outros seres da escala evolutiva, tá? Por exemplo, no início da embriogênese, o ser humano é igual um peixe, tá vendo? E ele vai evoluindo através dos outros animais até chegar, mostrando, né, que o princípio espiritual, tá, ele foi evoluindo através das espécies. E na evolução do embrião humano, ele vai recapitulando as formas até chegar no ser humano. E isso se dá através da reencarnação também do princípio espiritual no ser humano. Aqui é um vídeo, só para terminar, de marcas de nascimento. Vamos ver se a gente... Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath, and they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby, and he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body.
cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. The 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons on the police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Some people get lightheaded. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cat, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that it's beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom, Yes. even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Só para terminar, uma fala da doutora Marlene Nobre. Não basta, porém, que a reencarnação seja aceita como lei biológica universal. É preciso, sobretudo, que os seres humanos vivam o seu significado moral, transformando-se intimamente, de tal modo que suas ações sejam calcadas no amor e na compaixão. Somente assim inauguraremos uma nova era de paz e concórdia para a humanidade. Obrigado pela atenção.